Hora de falar sobre o Palmeiras, com uma mudança do calendário alviverde proposta e definida pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O Palmeiras fará os seus 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro como visitante, o que gerou algum descontentamento interno. E essa mudança tem a ver com o fato de Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentarem no calendário prévio no dia 19 de novembro, a 3 dias da final da Sul-Americana. O Galo pediu que essa partida fosse alterada, a CBF concordou, e como o Palmeiras pode disputar o Intercontinental de Clubes no fim desse ano, ao fim do Campeonato Brasileiro, houve a decisão da CBF de alterar a partida contra o Vitória, que aconteceria na penúltima rodada. Essa partida foi antecipada para o dia 19 de novembro, quando inicialmente Palmeiras e Atlético se enfrentariam. Então, o Palmeiras traz um jogo da penúltima rodada para o dia 19, uma partida em que ele é mandante contra o Vitória, e encerra sua participação no torneio, enfrentando o Grêmio fora de casa, o Atlético Mineiro fora de casa e o Ceará fora de casa. Situação mais chata para um time que está brigando ponto a ponto contra o Flamengo. É bem verdade que o jogo contra o Vitória em casa, que aconteceria na penúltima rodada, foi antecipado. As próximas partidas do Palmeiras: Verdão pega o Santos em casa nessa quinta-feira, pega o Mirassol fora de casa, pega o Santos fora de casa e recebe o Vitória. O que você pensa sobre a pontuação alviverde e também sobre essa mudança de calendário? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre André. Que história é essa de que o volante ex-fluminense, que na Championship, são 4 vitórias, 5 empates e mais 4 derrotas? Hora de falar sobre André. Que história é essa de que o volante ex-fluminense, que pertence ao Wolverhampton, interessa ao Palmeiras? Meu amigo Veloso, dos donos da bola e dono de um canal aqui no YouTube, afirmou que já há um burburinho no Palmeiras de que o André tem a possibilidade de ser contratado pelo Palmeiras em 2026. Seria um nome que vem ganhando força nos bastidores alviverdes. Vale a lembrança de que o Wolverhampton o comprou por 22 milhões de euros na temporada passada. Esse valor equivalia a 136 milhões de reais. Nesse primeiro ano de futebol inglês foram 36 jogos, na atual temporada mais 12 partidas, 9 como titular e 3 na condição de reserva. O contrato do André com o Wolverhampton só se encerra em junho de 2029 e hoje ele está avaliado em 28 milhões de euros, ou 173 milhões de reais, cifras que impedem que qualquer clube de futebol no Brasil cogite a contratação do André. O que pode mudar nesse cenário? Eventualmente abrindo uma perspectiva ainda que pequena de retorno ao futebol brasileiro. A chance de o Wolverhampton ser rebaixado para a segunda divisão. O time é o lanterna do campeonato inglês, faz campanha absolutamente decepcionante. Diante desse contexto, a tendência é que jogadores mais valiosos sejam negociados. Caso do André, de 24 anos de idade. Mas pelo futebol que tem demonstrado, é possível que o André consiga um outro clube no futebol europeu. Acho bem difícil a possibilidade de o André atuar no Brasil, atleta de 13 convocações para a seleção brasileira. Antes de mudar de assunto, só registrar que André Cury, empresário do Vitor Roque, afirmou que o Verdão já recebeu uma proposta de 35 milhões de euros pelo centroavante. Essa oferta veio do mundo árabe e foi recusada, e o André Cury também assegurou que chegará uma proposta de 50 milhões de euros da Premier League, aquele papo que eu havia contado para vocês na segunda-feira, a perspectiva de um interesse do Manchester United. No Palmeiras, segue valendo aquela máxima de que não há proposta nem sondagem. A impressão é de que o André Cury está tentando cavar e colocar o nome do Vitor Roque na mídia e também no mercado europeu. Especulação dessa terça-feira dá conta de que o time inglês, lanterna da Premier League, sondou o treinador português do Palmeiras depois de demitir o outro português, Vitor Pereira. O Vitor caiu no domingo, depois de mais uma derrota. São 10 jogos sem vitória do Wolverhampton e a lanterna da Premier League. O staff do Abel Ferreira admite uma consulta do Wolverhampton, mas assegura que o Abel vai terminar a temporada no Palmeiras, até porque tem muita coisa em jogo: o título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Se ele faturar os 2 títulos, embolsa apenas com bônus 66 milhões de reais. Diante desse cenário, dá para descartar qualquer possibilidade de o Abel, nesse momento, trocar o Palmeiras pelo Wolverhampton. Já existia há algum tempo atrás também a especulação de que o Nottingham Forest havia tentado a contratação do Abel. O staff do treinador confirmou o assédio,
pessoal do Nottingham Forest desmentiu, assegurando que o Abel nunca esteve nos planos. É só importante registrar que o Abel tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro, mas esse deixou de ser um problema. As partes já se acertaram e a assinatura do novo contrato, que só termina em dezembro de 27, deve ser feita antes da final da Libertadores, com a manutenção do atual salário de 3 milhões de reais por mês, mas com bônus ainda maiores. Em caso de título da Libertadores, ele passa a ganhar 20 salários e não 12, como prêmio pela conquista. No Campeonato Brasileiro, 16 salários e não 10, como no atual contrato. A principal mudança no novo acordo entre as partes, o fim da multa rescisória. Se o Abel quiser deixar o Palmeiras, basta comunicar à presidente Leila Pereira e ele sai sem pagar nada. O mesmo vale para o Verdão, em caso de opção pela demissão do treinador português. O que você pensa sobre o fico de Abel? Você acha que ele faria sucesso na Premier League? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E essa história de que o Manchester United prepara uma proposta de até 50 milhões de euros ao Palmeiras por Vitor Roque, informação divulgada pelo jornal Sport da Espanha, dá conta de que o gigante inglês gosta do futebol do Vitor Roque e pretende contratá-lo em janeiro. 50 milhões de euros hoje equivalem a 308 milhões de reais. É verdade que o técnico do Manchester United, o Rubem Amorim, gosta do atacante brasileiro. Enquanto comandava o Sporting de Portugal, Rubem Amorim tentou a contratação do Vitor Roque. Naquele momento não houve acordo. Vitor acabou sendo comprado pelo Palmeiras e vive grande fase a ponto de ter sido convocado para a seleção brasileira. O Palmeiras assegura que não há nem sequer sondagem do Manchester United. E imagina que pode ser alguém por parte do jogador tentando ganhar noticiário e tem eventualmente até valorizar o atleta. Mas é importante contar que dificilmente o Vitor Roque vai trocar o Palmeiras por outro clube, ainda que seja um gigante da Europa, em janeiro. Primeiro porque esse mercado de janeiro é muito mais fraco no futebol europeu. Apenas pequenas contratações são feitas. Depois, porque se o Vitor Roque de fato sonhar com a Copa do Mundo, e essa convocação vai ajudar bastante, uma mudança para a Inglaterra, por exemplo, para o Manchester United, pode colocar em risco a saída para a Copa do Mundo. Imaginemos que ele vá para o Manchester United e demore para se firmar como titular. A possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira certamente perde força. Vitor Roque, que vai estar à disposição de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro. Só para completar, você deve estar se perguntando por que o jornal Sport da Espanha está informando que o Manchester United da Inglaterra tem interesse em um jogador que atua no Brasil. É que o Barcelona ainda tem 20% do valor de uma venda futura. Se o negócio fosse fechado em 50 milhões de euros, o Barça ficaria com 10 milhões de euros. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Bruno Fux. Que história é essa de que o zagueiro que pertence ao Galo está emprestado ao Palmeiras e interessa ao Leicester, time inglês que disputa a segunda divisão do futebol inglês. Informação trazida nas últimas horas pela ESPN dá conta de que um observador do Leicester esteve no Allianz Parque para assistir a semifinal entre Palmeiras e LDU. Confesso que achei estranha o interesse do Leicester, especialmente porque o Bruno Fux já tem 26 anos de idade. Mas fui checar com o pessoal do Palmeiras, que assegura não ter recebido nem sondagem nem proposta. Embora esse seja um movimento normal, o Leicester está aguardando as cenas dos próximos capítulos, até porque o Palmeiras deve exercer a opção de compra avaliada em 3 milhões e meio de euros ou 21 milhões e 700 mil reais. O Atlético vende o jogador para o Palmeiras e aí o Palmeiras decide se o negocia ou não. Dentro do elenco palmeirense, o Abel Ferreira tem a convicção de que o Bruno Fux é super importante. Nem tanto pela sua capacidade como defensor, mas especialmente pelo movimento com bola. É um cara de ótimos lançamentos, tem um passe longo extremamente qualificado. Isso acaba por ajudar o Palmeiras a se desvencilhar de defesas adversárias muito fechadas. Só para completar, registrar também que o Galo já tem a garantia de 21 milhões e 700 mil. Essa grana vai ser importante na remontagem do time para a próxima temporada, até porque Jorge Sampaoli pretende ir às compras para trazer muitos reforços. Só para completar, registrar que o Leicester, que disputa a segunda divisão do futebol inglês, não vive bom momento, só 14ª colocação na Championship, são 4 vitórias, 5 empates e mais 4 derrotas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião.
Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.